Bora ver aqui o motivo de você não conseguir fazer one-shots do canal do Izu. Se você tem interesse em fazer quadrinho, one-shot, seja mangá, ou comic americano, webtoon, one-shot é um negócio que você precisa fazer. Histórias curtas, que você pratica início, meio e fim, tema, execução, desenvolvimento de personagem, apresentação de personagem. Todos os outros elementos necessários para uma história longa estão aqui. Se você começar da história grande de uma vez, você vai ter problemas. Então vamos ver aqui o que o Izu vai falar, sempre baseado em vários livros diferentes de mangakas renomados para ele trazer informação. Se você não conhece o canal dele, se inscreva imediatamente. Inclusive, já sabe, né? Inclusive, já sabe, chat. Caso você não esteja inscrito, se inscreve aí e compartilha com os amigos também. Então, bora ver o que ele vai falar aqui. A gente gosta geralmente dos mangás tipo One Piece, Naruto, Bleach, Boku no Hero, sagas épicas, que é muito legal, é da hora de acompanhar. E a gente quer fazer algo nesse nível. Só que a gente quer fazer algo nesse nível logo de cara. E esse é o equívoco. Principalmente aqui no Ocidente, a gente pensa que pra uma coisa ser legal, ela precisa ser muito profunda, complexa, muito bem desenvolvida. E pra isso, eu preciso de muito espaço. Só 30 páginas, só 20, só 40 páginas não é o suficiente para eu mostrar o quão incrível é a minha história. Se você não consegue mostrar a sua história em 40 páginas, é primeiro que você tá usando isso de muleta pra esconder as suas falhas. Tipo, não, mas vai ficar interessante no capítulo 100. Cara, isso mostra que sua história não é boa. Acabou. Ela tem que ser boa do primeiro capítulo. Existem histórias que vão funcionar melhor ou pior para tamanhos diferentes, né? Obviamente, tem história que funciona em 4 páginas e não vai funcionar numa história de 100, numa história de 200, numa história com 100 capítulos. E tem história de 100 capítulos que também não vai funcionar numa história de 4 páginas. Você tem que saber diferenciar isso, óbvio. Mas as pessoas usam isso como muleta para falar, nossa, eu tenho que fazer essa história que ela precisa disso, tem que ter 200 capítulos. Você já para pensar que, primeiro, começa com um capítulo, né? Você tem que fazer um capítulo. E segundo, se você nunca faz histórias curtas, falando que suas histórias só funcionam quando elas são grandes, significa que você não sabe fazer história. Você só está se enganando para ter uma desculpa de não começar e não fazer as coisas. Que você tem medo de errar, você só tem. Você tem um fetiche por uma história específica. Você não sabe contar histórias de verdade. Então, para contar a história que você quer contar, é muito importante que você conte várias outras histórias para você aprender como contar ela direito. O quão mirabolantes são as minhas ideias. O que mais acontece é a pessoa E que tem histórias que vão funcionar em 10 páginas e em 1000 páginas, né? Porque é questão de proposta, é questão de organização, é questão do núcleo da história. A gente tá vendo um vídeo de tirinha de jornal, né? Personagem é muito importante para tirinha de jornal, porque você precisa botar ele em várias situações diferentes. Personagem é muito importante em mangá, porque você precisa ter histórias semanais onde esses personagens precisam fisgar o público, que o público está interessado nisso. Personagens são importantes porque eles são a porta de entrada para o mundo. Você sente o mundo através deles. Personagens são importantes porque eles passam sentimento. Então, cada vez que eu estudo mais eu penso que personagem é a coisa mais importante que existe. Então, você precisa, quando você vai criar uma história gigante, provavelmente você tem dificuldade de fazer personagem, você acha que com um desenvolvimento enorme ele vai ser legal, mas ele precisa ser legal no início. Então, tente desenvolver personagens bons e bote eles em histórias pequenas. Inclusive, vários mangakas falam no livro Shonen Jump Guide to Making Manga, que eu tenho aqui, que ele vai citar muito provavelmente, é que os autores eles têm diversos personagens que eles vão botando em histórias, eles vão reciclando esses personagens em várias histórias. Você não tem tempo de criar personagens novos durante uma publicação semanal tão facilmente. Então, eles reutilizam personagens antigos que eles já estão desenvolvidos mentalmente e você consegue criar situações interessantes com eles. É por isso que você vê personagens em mangás atuais que é de um mangá antigo do autor. A Anya, né, era aquela assassina no mangá antigo do autor de Spy Family. Você encontra isso em Naruto, Bleach, One Piece, até Dragon Ball um pouquinho. Dragon Ball, apesar de não ser exatamente a mesma coisa, né, você tem estruturas que podem ser muito parecidas de personagem, né? Não é o mesmo personagem, mas a estrutura do personagem é parecida e por aí vai. querer entochar um monte de elementos num espaço muito pequeno. E acontece muito de a gente achar que as pessoas não vão achar nossa história legal se a gente
não colocar muitos elementos legais. Lá no Japão, eles priorizam muito mais. Ele tá mostrando a imagem desse mangá aí que é o Time Paradox Ghostwriter. É Paradoxo do Tempo, Escritor Fantasma. Esse mangá tem uma premissa interessante do garoto que ele acaba conseguindo um mangá que vem do futuro e ele se vê num dilema de fazer o mangá no presente ou não. Ele começa a fazer, mas a autora do mangá aparece, né? Tipo, pô, por que você tem uma ideia igual a minha? E eles acabam tendo uma relação, né? Por causa disso. A ideia é legal, execução fraca, e com a polêmica dele estar plagiando um autor dentro da história, gerou o cancelamento dele lá no Japão. A escrita era básica, tinha momentos interessantes, mas em geral a história falhou. Ela é bem fraca no início e depois ela falha em criar situações interessantes mais pra frente. E aí isso gerou alguns problemas com o público, junto da polêmica de, tipo, ele está plagiando uma história, logo a gente tem que... a gente não gosta da história. Então, o público japonês rejeitou essa história de várias formas, porque o personagem estava plagiando algo. Eu achei essa parte da polêmica bem idiota, pra ser sincero. Como as coisas são feitas, como as coisas são desenvolvidas. Aqui no Ocidente, a gente prioriza muito mais... Eu achei o mangá fraco. No meu vídeo, analisando ele... Eu tenho um vídeo analisando esse mangá. Eu falo, se eu não falo que vai ser cancelado, eu falo se ele não melhorar, ele tá em perigo. Os fatos, o que acontece. Pra gente, geralmente costuma ser bom aquela história que tem muitos fatos interessantes. Quanto mais fatos interessantes, melhor. No Japão, pode ser uma ideia só, legal, só que ele desenvolve ali no decorrer das páginas. Aqui no Ocidente, a gente prioriza roteiro, endeusa roteiro. Como tipo, a coisa mais importante. No pensamento aqui de produção de obras orientais, ele é relevante, mas não é o mais relevante. É muito mais relevante a narrativa, a experiência de leitura que o leitor está tendo, a imersão dele naquilo. E roteiro não é a única coisa que é usada para isso. Eles focam muito mais na narrativa, que é uma parte do roteiro. Não é um roteiro por si só, mas eles pegam essa parte e aí eles pegam, colocam acima das outras. Olha a dica boa. Em vez de você pensar... O quadrinho do Raoni Marx de como fazer mangá é bem legal. Tem 2 edições, essa é a terceira. Mas quem quiser como dica, como guia de quadrinho, eu não acho bom. Mas quem quer uma história gostosa de ler, que fala sobre fazer quadrinhos, aí eu acho uma boa recomendação. Mas para quem quer estudar, eu acho que ele é muito mais lúdico e ele toma muito tempo e situações para passar a emoção e a informação. Então, deve ser uma boa forma de fixar algumas coisas ou relembrar algumas coisas, mas para estudo, eu acho que ele é mais história do que estudo. Uma história com um grande começo, meio e fim, você pode pensar como se fosse uma cena de uma história maior. Uma grande, grande armadilha. A gente pensar que o simples não tá bom. A gente tem muito essa ideia de que precisa ser algo muito profundo, muito complexo. Vou dizer uma coisa pra vocês aqui. A produção, principalmente pra quem tem pouca experiência, ela é muito, 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 muito mais trabalhosa do que vocês pensam. Na hora de fazer, a gente não tem noção, quando a gente não tem tanta experiência, de que isso demora. Demora muito. demais. Tá, eu coloquei aqui o Shonen Jump Guide, porque tem uma... Certo, esse livro é sempre mencionado, ele é muito bom. Ele é muito bom de uma forma estranha, tá? Porque ele não passa técnica nenhuma, mas ele passa muito conhecimento. E aí depende da pessoa absorver isso. Parte muito boa. A minha história... Livros de mangá que eu recomendo é Como Fazer Mangá, por Akira Toriyama. Técnicas do Dr. Machirito 2, que é a continuação desse, que o nome era Técnicas do Dr. Machirito. Vai sair, só tem em inglês. O Guia da Shonen Jump para fazer mangá, que é o que tá na tela, só tem em inglês. O livro do Araki, que você comentou, que só tem em inglês também. Deve ter mais algum que eu não tô lembrando. Ela não termina de forma conclusiva como a maioria dos one-shots. Eu posso dar um final vago do tipo continua? Não. Como se fosse o início de uma serialização? Isso Não. pode parecer duro, mas não. Não escolha o caminho mais fácil e recorra a um falso final continua. Só porque você não conseguiu encerrar sua história corretamente. Terminar histórias é uma habilidade valiosa que o ajudará a crescer como autor. Se o seu processo não... Do Tezuka, eu não sei se eu li. Você tem que procurar. estiver indo bem, pare de complicar o assunto e reduza-o a 3 elementos-chave. Primeiro, protagonista. Segundo, as
ações do protagonista. O terceiro, as mudanças que o protagonista e o mundo ao seu redor sofreram entre a primeira e a última página. Defina esses elementos claramente e concentre-se neles. Frequentemente, a causa raiz do fracasso. Romance eu não sei especificamente. Você está falando romance como gênero ou romance como histórias romanceadas? De uma história em terminar de maneira limpa é um autor que não está disposto a se barbear e fazer os cortes apropriados, mas essa determinação é mal direcionada. Endureça seu coração, escreva uma lista de prioridades e mate os seus queridos. Mate seus bebês. Essa é uma das dicas mais importantes da indústria do entretenimento. Romance novel, você quer desenferrujar? Cara, vai pelo básico, Você pega o Story. Story é uma ótima porta de entrada. Eu acho Story como porta de entrada mais direto ao ponto do que o Jornada do Escritor. Vamos ver o Toriyama aqui. O Toriyama fala o seguinte: cuidado para não colocar complicações demais, senão o mangá pode não caber no número de páginas previsto. É preciso escolher um conteúdo razoável. Quando você tem o número de páginas certinho, é legal você tentar fazer alguma divisão, tipo essa aqui. Aqui tá escrito lá em cima, né? Por exemplo, embaixo tem vários quadradinhos. Nesses quadradinhos tem números, porque são os números das páginas. Aqui, ó, página 1 a 3, página 4 a 5 e por aí vai, até a página 30. Nesses retângulos embaixo estão os conteúdos das páginas. Se você sabe o número de páginas, você já tem uma noção mais ou menos do que você pode desenvolver nesse número tão curto de páginas. Não pensa no número de páginas depois, pensa antes, para você desenvolver, para você saber com que você não vai perder tempo. Isso, você tem que se limitar à quantidade de páginas. Primeira coisa que você tem que saber é quantas páginas vai ter. E aí você faz a dica, né, de um editor-chefe da Shonen Jump era, tipo, pensa no início e no final da história, o que você quer que aconteça, e aí você preenche. Uma técnica bem básica, mas é muito efetiva. Eu quero que o personagem comece dessa forma e ele acabe... A cena inicial é essa, a cena final é essa. Aí você vai lá e preenche meio. Dica do Araki aqui, o Araki de Jojo. Ele tem um livro sobre fazer mangá, e nesse livro ele tem uma dica que eu achei muito interessante. Ele precisa fazer um one shot. Eu tenho uma ideia de história na minha cabeça que daria exatos 8 episódios. Isso se encaixaria em fazer pequenos one shots. O que é 8 episódios? Um one shot varia de, sei lá, normalmente 4 páginas até 50, 60. Isso é um one shot. 8 episódios, não sei, 8 episódios de 20, ou seria 8 capítulos de 20 páginas? Não, isso não é um one shot, isso é uma história curta. One shot é algo individual que você lê em um volume só, uma tacada só. Assim, tudo bem, você pode dizer que normalmente one shots são rápidos. Você não tem um volume com 200 páginas, não é um one shot, é uma história individual, entendeu? E aí tem uma configuração que ajuda na hora de você escrever one shot. Pode ser, mas aí você entra em umas discussões meio bobas. Que facilita. Mais ou menos 8 episódios de 18 minutos não é uma série audiovisual. Não, eu não... É que um curta-metragem é diferente de one shot, que são mídias diferentes e elas têm necessidades diferentes para pegar o público. Então você tem 8 episódios de 18 minutos, você tem basicamente um filme de 1h30. Você tem um filme aí. Nem um curta é. E que pra ele funciona muito. O one shot do mundo dos filmes são os curtas, né? Ajuda na hora de você escrever one shot, que facilita e que pra ele funciona muito. Um protagonista, um aliado, um antagonista. Não lembro se é antagonista ou vilão, mas como antagonista pode ser vilão também, então vai antagonista. Ele disse que ele usou esse esquema porque, além de combinar muito com a Shonen Jump, amizade, esforço, vitória, você deixa o personagem mais simpático, mais empático. Porque, pô, olha como ele é um cara legal. Ele tá ajudando esse aliado aqui contra um antagonista. Nesse one shot do Rohan, o Rohan nem gostava tanto assim dessa pessoa. Só que na hora que ele vê aquela pessoa sendo ameaçada, a vida dela sendo ameaçada, ele vai lá e faz o possível pra tentar ajudar ela. Isso deixa a gente muito conectado. Tipo, pô, olha como esse protagonista aí é um cara legal. Essa configuração aqui é muito boa pra engajar. Porque você tem, o protagonista, aí você tem alguém contrapondo ele, né? E tem outra coisa também. Eu acho que o Izu não vai falar, mas eu vou agregar. É o seguinte. Quem dá essa técnica, se eu não me engano, é o Mashima. Imagina que você tem um personagem aqui. Ok?
E aí ele fala: "Haha, vou dominar essa vila. Lá não tem ninguém poderoso o suficiente para me parar. Todos serão eliminados." Obrigado. Chegou comidinha. Todos serão eliminados. Vamos dizer que você tem esse diálogo aqui. Com um personagem falando isso. Opa. Com um personagem falando isso. Certo? Meio meh, né? O que o Mashima fala pra você fazer? Não sei se o Mashima, mas o cara falou o seguinte. Então, esse aqui é o personagem A. Ele falou o seguinte: pô, bote o personagem conversando. Faz o personagem B. E aí faz o personagem A. É a divisória, né? E aí, você faz. Vamos dominar essa vila facilmente. Aí o outro fala: sim, não há ninguém poderoso o suficiente para os parar. E aí outro cara grita, faz hahaha, todos serão eliminados. Vou fazer um exemplo bem bobo aqui, tá? Percebe como isso aqui... Sei lá, vamos fazer assim. Não sei se a versão correta de balão é assim, mas desse tipo de balão, mas vamos botar assim. Percebe como isso aqui é muito mais dinâmico do que o outro? E eu acho que vocês devem lembrar de uma história que tem uma mecânica assim. Me diz aí, como é que os Saiyajins chegam na Terra? Eu fiz aqui só pra mostrar mais ou menos. O balão tá errado, mas foda-se. Como é que os Saiyajins chegam na Terra? Pra a grande chegada dos Saiyajins. É o Nappa e o Vegeta. A dinâmica de você ter duas pessoas conversando torna o diálogo muito superior. Porque ajuda você a demonstrar a personalidade dos personagens. Ajuda você a distribuir melhor os balões. Ajuda você a fazer uma dinâmica melhor. Entendeu? Quer dizer que só um personagem é ruim? Não. O negócio é que com dois personagens você consegue fazer outras coisas. Com um personagem você vai precisar fazer outros elementos também para compensar e trabalhar bem. Então é tudo questão de o autor fazer direito. Não tem técnica certa, errada, melhor ou pior. Tem o que o autor sabe fazer e o que ele não sabe. Um desafio, algum obstáculo a ser ultrapassado, e tem um aliado ali que pode gerar tanto uma interação legal, gera muita empatia e gera uma coisa importante, clareza. Essa configuração que o Araki sugere aqui, ela é muito clara, e isso é uma coisa que é boa no one shot. Você ser claro, você ser objetivo, você não dá tantas voltas. Claro que dá pra dar, dá. Mas é mais aconselhável quando você é experiente, porque você sabe melhor como você pode variar nas coisas. Quanto mais fácil for do leitor entender a sua história, melhor. Palavras do Araki. No mangá, os personagens têm a maior importância. Eu tô chegando nessa conclusão também, com diversos outros autores que têm falado a mesma coisa, e os meus estudos. Antes eu achava que eles eram muito importantes, mas não necessariamente os mais importantes. Tipo, talvez eles fossem os mais importantes, mas dava pra ajustar muita coisa. Mas eu tô chegando num ponto que não é personagem lá em cima e o resto bem distante, entendeu? Não há história. Essa regra nunca deve ser esquecida. Um personagem atrativo em mangá é um personagem que é fácil de entender. Inclusive, é a mesma coisa que vários editores-chefes da Shonen Jump falam. Desde os que estão no Silent até os que estão lá atualmente, o personagem é tudo. Olha o que tá na tela aí, inclusive. Você reconhece a história até pelos personagens, que é o canal, né? Personagem é tudo, acabou-se. Ninguém liga pra sua história e pro seu mundo. Personagem é o que importa. Um personagem atrativo em mangá
é o personagem que é fácil de entender. E não é só personagem, gente. Uma história é fácil de entender. O leitor fica com mais vontade de Se o personagem é fácil de entender, a história fica mais fácil de entender, porque história é personagem. acompanhar. Você pode fazer uma história complexa? Pode. Mas vai com calma. E lembrando, principalmente se você é inexperiente. A galera pensa muito, eu quero fazer o próximo One Piece, eu quero fazer o próximo Hunter x Hunter, essas coisas. Só que então, sabe o que o Togashi faz? Você não vai. Já começa por aí, você não vai. Segundo, comece fazendo outras coisas. Fez antes de Hunter x Hunter um monte de one shot antes de Yu Yu Hakusho. Um deles foi esse one shot aqui, de comédia romântica, onde o protagonista é um lobisomem. E ele é super bobinho. Nem parece Togashi. Porque, gente, one shot não é... É sério, aqui ó. Não é pra ser a história da sua vida, a obra máxima da sua vida. Não é. Se você não tem experiência, comece por aqui, que nem o Togashi começou. Serve pra chamar a atenção das pessoas pro seu trabalho, serve pra você ganhar experiência, serve pra virar um portfólio legal e não pra você revolucionar o mangá com os seus primeiros one-shots. Falando em Togashi, deixa eu ver uma dica dele. Esse livro não é sobre fazer mangá, mas ele tem dicas de como fazer mangá. Aqui nessa cena, Togashi tá lendo o one-shot do assistente dele pra dar as opiniões. E ele fala, se fosse eu conseguiria fazer 3 manuscritos com essa história. Basicamente 3 capítulos ou 3 one-shots. É que manuscrito, gente, é as páginas já finalizadas. O assistente pergunta, então tem muita coisa? E o Togashi, basicamente sim. Eu entendo que você quer colocar vários elementos, mas se fizer isso em um one-shot, não dá pra saber o que você mais quer que as pessoas vejam. Acho que é mais fácil transmitir o que você quer dizer desenhando apenas um desses elementos. Além disso, eu gostaria também de usar as páginas ao máximo para mostrar os charmes dos meus personagens. Olha aí, Togashi falando também, para focar em personagens. Togashi, que muita gente quer ser que nem o Togashi, quer fazer histórias mirabolantes que nem ele, que fala... Focar em personagem. O Togashi continua falando aqui. Eu acho que o protagonista é quem tem mais que chamar a atenção mesmo. O assistente dele focou muito na mãe do protagonista. É dificílimo você conseguir fazer um one shot dar certo se você não tem um foco em um personagem só. É sempre bom que tenha um, que tenha mais. A gente pensa que precisa ter algo muito incrível, é a melhor ideia do mundo. Isso é um pensamento muito ocidental. O conteúdo, a ideia, o fato que tem que ser. Isso também foi alimentado por crítico de internet, crítico de cinema, discussão de Twitter. Aí o cara faz um negócio simples e todo mundo fala, nossa, que lixo, essa história genérica do caralho. Essas pessoas não são bons críticos, elas são incompetentes. Elas não estão ali pra ajudar a pessoa a melhorar a história e avaliar aquilo. Elas estão ali pra massagear o próprio ego, pra falar que elas são boas demais pra sua história, que elas são inteligentes demais, que elas são muito cultas, que elas conhecem 1001 histórias e a sua história não é nada. Então isso acaba influenciando as pessoas que querem divulgar o conteúdo porque elas se sentem intimidadas. Elas querem fazer um negócio wow pra impressionar essas pessoas, né? Nunca vai dar certo. As pessoas não estão nem aí pra isso. Elas só querem massagear o próprio ego, mostrando, olha como eu sou superior, cult, conheço tudo. Crítico ocidental eu acho muito ruim. O interessante. Enquanto... Não necessariamente no conteúdo, mas também na forma de falar. Porque a pessoa perde a... Quando você via no YouTube antigamente, né? Como a análise era feita. Como é feita até hoje. Cara, é muito mais uma forma de briga de fandom, né? Diminuir uma história para celebrar outra. Ou... olha só como eu gosto de Lenda dos Heróis Galácticos, e nenhuma outra história tão boa quanto essa, que é um meme americano que tem até disso. Que gerou hoje em dia a guerra do cult versus o aproveitador, né? Quem só quer curtir com a mente desligada. E pô, tem um meio termo entre isso. Tanto que no Japão... Não, o fato pode ser a coisa mais idiota do mundo. Mas foi desenvolvido bem. Aí vocês podem até pensar, tipo, mas, cara, dá pra fazer uma história com pouquíssimas páginas muito bem? Dá. Tem um cara que fez, e foi o vencedor do Silent Mangá 17. Esse mangá aqui, Bonds. Ele tem 8 páginas só. E ele foca no Kisho Denketsu. Ele não é super ultra profundo.
Mas ele desenvolve um negócio aqui interessante. Olha o nível da arte, inclusive. Isso aqui é uma coisa para vocês pensarem. Cara, 8 páginas apenas. E uma história até que simples, mas bem desenvolvida. O que sobra? Tempo e disposição para você trabalhar na arte. Então, olha só. Se você fizesse um mangá de talvez 30, 40 páginas, ele talvez não conseguisse fazer esse nível de arte aqui que chamasse tanta atenção. Porque ó, parece um negócio bem profissional, né? Aí tem uma primeira página aqui. A gente vê um cara em floresta densa, vestindo umas luvas, aí tem uma cara assim meio suspeita. Ah, e aí só tem um personagem nessa história. Ele vai no meio do mato, amarra alguma coisa, ele volta pra casa, pega umas ferramentas, pega uma faca e começa a mexer ali em algo que parece pele, talvez, carne. E eu não vou mostrar o resto. Mangá de 8 páginas, com essas 3. Quem é que não fica super curioso pra ver o que vai acontecer? Uma coisa que acontece muito é... E como a história é curta, ela tem baixo comprometimento, baixo investimento. Então tu pega e lê e fala, pô, bacana. Isso é mais acessível. A pessoa aceita gastar o tempo dela porque ela sabe que a experiência está completa e rápida. É a gente sempre achar que a gente precisa de muitas páginas para desenvolver algo. E a gente não precisa. Treine a gente ser curto e grosso para justamente economizar página. Porque o que você mais tem que gastar página é o que é mais importante na sua história. Você tem que definir qual é o foco. E definindo o foco, você vê quantas páginas você gasta com aquele foco e quantas páginas você vai ter para outras coisas. Isso é uma grande armadilha. Porque quando a gente está fazendo o nosso one shot, a gente às vezes se perde em pensamentos, pô, esse ponto aqui, ele poderia ser tão bem desenvolvido e ia deixar as pessoas achando que o meu mangá é tão incrível, só que, pera, esse ponto é importante? Vale a pena perder tempo com ele? Vale a pena entochar ele na história e tirar páginas que deveriam ser dedicadas ao elemento mais importante? Cuidado! Uma das coisas principais na hora que você for pensar uma história é bom você pensar num tema. Tem até um exemplo aqui, ó, dos editores de talent mangá. Por exemplo, amizade. Aí você pode pensar, mas amizade é um tema muito manjado. Lembra do que eu falei, gente? Não é sobre o que é a história. É sobre como você desenvolve ela. O que você faz. Ah, o tema amizade. Tema muito simples, bobo. Se você pensar em um tema simples, bobo, você pode fazer isso aqui, ó. Amizade, beleza. Mas que tipo de amizade? Porque olha quantas maneiras você pode trabalhar a amizade. Você pode focar em uma promessa, melhores amigos, cooperação, sacrifício, rivalidade, perdão, confiança. Olha quanta coisa você pode usar para trabalhar o tema amizade. Por que é bom você pensar num tema? Porque é bom você ter foco. Então, tendo foco, você sabe que você pode cortar. É bom a gente separar o seguinte, gente. O que é importante do que é interessante. Cuidado para não focar demais em algo que ele não precisa. Isso aqui O que mais acontece com o artista é isso. Até no Monsters Odyssey, que a gente está fazendo pro concurso do Webtoon, uma coisa que o Mango ele tem que se segurar é porque ele faz muita coisa interessante. E aí eu tenho que cortar muita coisa da história. Porque não é importante para aquele momento, não é o foco daquele momento. Aquilo não vai agregar em nada, fora o fato de ser interessante, mas isso tira a leitura do capítulo do nível que eu, pelo menos, exijo, vamos dizer assim, né? serve até pra série, tá bom? Porque, por exemplo, One Piece. Muita gente debate sobre o que é One Piece. E uma coisa que sempre se repete com One Piece é sobre liberdade. E sim, eu concordo. One Piece é sobre liberdade. Pra mim é isso. Só que são diferentes tipos de liberdade trabalhados em cada história. Liberdade, literalmente a pessoa pode estar presa. Liberdade que pode ser uma prisão interna, pode ser uma prisão, sabe, que não é física. Que nem o Sanji de One Piece. Ele tinha desistido do sonho dele porque ele se sentia preso à obrigação que ele tinha pra pessoa que tinha salvado a vida dele. E por isso ele não corria atrás do sonho dele. Ele desistiu do sonho. É um tipo de prisão. E aí foi trabalhado liberdade de uma certa forma. Então, liberdade trabalhada de várias e várias formas diferentes em One Piece. E é um dos jeitos que ele não perde o foco. É como se um foco da minha história fosse amizade. E aí, eu trabalhasse isso. Cada arco da minha história é cada um desses temas aqui. É promessa, é cooperação, é sacrifício, rivalidade, é perdão, por aí vai. Então, sempre que você adicionar um elemento novo, um outro personagem, um vilão, sei lá o que mais, é bom que aquilo esteja servindo ao tema principal.
No one shot, gente, também é bom você não colocar muita coisa, porque é legal você trabalhar o suspense. É sempre bom ter um pouco de suspense nos seus mangás. Tem esse tipo de fala aqui no livro da Akira Toriyama. Então é sempre bom você deixar um espaço pra dar um suspensezinho, pra deixar o leitor curioso. Porque mangá tem muito a ver com a expectativa do leitor. Você puxar ele da primeira até a última página. E aí, tem um exemplo aqui que não é de one shot, é de um mangá do Tetsuo Hara, Angel Heart. Começa com uma cidade, um cara aqui no banco numa praça, atrás dele, ó, tem um buraco na nuca e tem uma moça atrás dele segurando uma arma. Você já entende o que aconteceu, mas ó, silêncio. Cara, te dá curiosidade. Aí você quer virar a página pra ver o que vai acontecer. Aí a gente vira a página, tem uma splash page aqui de página dupla, mostrando a moça na mesma posição, só que com uma lágrima de sangue. Não é o Tetsuo Hara, não, é o Tsukasa Rojo, pô. Aí que o Tsukasa Rojo era o rival do Tetsuo Hara. A gente tem um tiro no coração. A gente tem ela aqui meio que A mulher tem a mesma mulher 2 vezes gostosa na tela. caindo, né? E nua. E aqui com um decotão grandão. Isso aqui não é só pra fanservice. É, claramente é pra fanservice. Mas isso aqui tá trabalhando, tá unindo o útil ao agradável. Tá trabalhando a personagem. A profundidade dela. Ó, com essa imagem, a gente pode entender que, cara, talvez ela não queria matar. Tá? Quando a gente vê a pessoa sem roupa, gente, não necessariamente é só pro fanservice, é também Mostrar, né, o interno dela, que ela tá vulnerável, que ela não tem nada a esconder, quem ela realmente é, e por aí vai. Por isso que a cena do Griffith tomando banho é tão importante, tão interessante e de cena que eu acho que muito adolescente vai ignorar. pra mostrar a pessoa sem máscaras, sem muros ao redor dela. A pessoa sem roupa é muito usado pra mostrar isso, a pessoa sendo ou 100% sincera, ou a gente vendo realmente como ela é por dentro. Tá unindo o útil ao agradável, ainda mais por conta da cor azul, uma cor fria. Muito. Não só a cor azul. Ela chorando sangue também, né? Que mostra que ela tá fazendo alguma coisa que ela não se sente confortável, no mínimo. É fria, como a do decotão dela aqui, essa roupa dela tá roxa, é uma cor fria. Cores frias. Azul, roxo, verde. São muito associados a sentimentos mais calmos ou até tristes. Coisas negativas. Então é só, sem nenhuma fala, a gente tá pegando informações só pelas imagens. E ainda assim mantendo a curiosidade. Tá dando uma informação, mas ao mesmo tempo tá ocultando outras. E a gente fica querendo virar. E aí tem mais. Ela vai saindo do corpo do cara. Vem uma menina com 2 sorvetes correndo na direção dele e chama papai. A moça, ela tem um estalo na hora. E aí a menina, papai, tá aqui com sorvete e tal. Papai? Isso aqui não é a coisa mais original do mundo. Mas olha que cena boa, cara. Pra gente ficar... Eu quero ver a próxima página. Deixa eu virar. Tetsuo Hara e editores de Silent Mangá. E outros autores em geral já falaram disso, mas um foco que você sempre tem que ter é como você vai entreter o leitor. E não é só em, ser um negócio engraçadão, comédia, hahaha, que hilário. Mas entreter é gerar engajamento, né? É engajar o leitor. Entreter você pode estar chorando. Você está sendo entretido, né? Com a emoção da história. entreter no sentido de você fazer O mangá uma aquele é Angel Heart, Coração de Anjo. experiência imersiva. Geralmente, quando eles falam de entretenimento, é uma experiência imersiva, uma experiência agradável do leitor, uma experiência gostosa de ler do começo ao fim. E isso aqui, ó, cria muita imersão. E vocês veem que tá trabalhando suspense o tempo inteiro. Ele dá um pouco, mas ao mesmo tempo não dá. Mas agora eu vou falar do meu mangá. Que é uma dica pra você cortar tempo. Ó, começa no meio de uma situação onde tá ocorrendo algo. Ó, Isso é importante mesmo. Começar no meio de ação é uma ótima forma de gerar interesse, porque você quer saber o que vai acontecer, você tem dúvida do que aconteceu antes. Os livros de escrita também falam, tipo, começa em movimento. Começa a exagerar, vai apresentar personagem, exagera. E por aí vai, né? ó, parece ter uma menina aqui e duas pessoas, que talvez sejam os pais dela, com armas, falando pra alguém se afastar. Alguém que tá na frente deles, enquanto ela tá aqui atrás. Ok, mas vocês viram que tá no meio da ação? Guarda isso. Agora vamos pro segundo começo, que é quando aparece o protagonista da minha história. É porque essa primeira cena ela é curtinha. É aquela cena de chamariz, sabe? E aí tem esse outro começo aqui que é do meu protagonista, o Kenichi. Ele correndo pela cidade. Ele tá no meio de alguma coisa. A gente não vê ele acordando, se preparando pro dia dele. E aí ele saindo. Não. Já começou. Eu adoro
começar histórias assim, porque justamente eu não tenho que explicar muito. Eu já consigo introduzir as coisas muito rápido. Uma dica minha é começar com as coisas já em movimento. Em vez de você mostrar a clássica estrutura da jornada do herói, o mundo comum do herói. Calma lá, aí eu vou ter que defender. Ele tá usando uma aplicação ruim. Ele tá falando de uma aplicação ruim. Tudo pode ser bem feito. O mundo comum do herói não significa que você vai apresentar um mundo pacato onde nada acontece feijoada. Você pode apresentar. Inclusive, o mundo comum do Kenichi aqui é exatamente a cidade e o dia a dia dele. O chamado pra aventura é exatamente quando aparecem os caçadores de tesouro e ele é atacado sem querer. E aí ele conhece outro cara e tal. Então, a história dele tá nisso aí. Né? Isso é uma percepção que filmes e histórias ruins passam pra gente que não entendem por que aquilo existe do jeito que existe, né? Vamos dizer assim. Chat, eu caí? Vocês estão vivos? Dá um oi aí. Vocês têm que falar alguma coisa, senão eu acho que eu caí, pô. Tá, não caí. Então, você pode muito bem mostrar Naruto, por exemplo. Né? Naruto começa dentro do mundo normal do Naruto, que é a vila, o dia a dia dele, sendo rejeitado, querendo atenção, querendo chamar atenção, pichando as coisas. Esse é o mundo normal dele. E a história já começa em movimento também, que é o Naruto fugindo lá dos... beleza, tem o negócio da Kyuubi, né, o chamariz, e depois vem o dia a dia dele na vila, com ele em problemas, né? Isso é começar a história em movimento. One Piece começa com o Luffy fincando a faca no olho dele. Bleach começa com o Ichigo, a primeira página é a Rukia, novamente, né? Mas depois começa com o Ichigo, e a Rukia tá inclusive pulando de poste em poste, né? Com uma borboleta, uma missão secreta de alguma coisa perigosa. E depois o Ichigo tá lutando contra delinquentes. Então, essas histórias começam em movimento. Esse movimento pode ser determinado de várias formas diferentes. Ordinário que chama, né? Eu gosto de começar com as coisas já agitadas. Porque eu já começo com energia. Isso aí ele foi influenciado por histórias ruins que usam jornada de herói sem. Tipo, usa como técnica narrativa, sendo que jornada de herói não é técnica narrativa. É só, tipo, sugestão de acontecimento. As técnicas narrativas estão dentro dos motivos do porquê que aquelas coisas estão onde elas estão. Pra chamar a atenção do leitor, já começa com: olha só, uma coisa da hora acontecendo aqui, ou pelo menos uma coisa intensa, dinâmica acontecendo. Você também consegue encontrar histórias que começam lentas, mas são boas. Também você vai encontrar isso, porque você vai ter outro pilar de interesse, outra âncora de engajamento que vai chamar a atenção da pessoa. A história começa tranquila, mas tem uma grande um clima de algo tá errado. A história começa tranquila, mas tem um prenúncio de algo ruim acontecer no futuro. Entendeu? Tem várias formas de trabalhar isso. E também eu já consigo passar uma tacada de informação assim, muito rápido. Começa no meio da ação, e aí o leitor não entende 100% o que está acontecendo. E se você conseguir dar um mínimo de informação, ótimo. Pra gente ter uma noção do que está acontecendo. Qual é o objetivo? Qual é a situação atual? E aí, aos poucos, você vai detalhando, você vai desenvolvendo melhor, explicando melhor pela história. Cara, você quer dicas boas pra fazer one shot? Esses 2 livros inteiros. O protagonista, o Maru... A história é bem legal. Ajuda bem você... É bem divertido, tipo... Aplica muito bem as coisas que tá falando pra aplicar. Cada um desses livros ele tem que fazer um one shot. Tem que fazer um one shot pra esse livro e tem que fazer um one shot pra esse. E só vai diminuindo o número de páginas. Esse aqui é umas 30, esse aqui é umas 5 páginas. 2 livros inteiros. Estão cheios de dicas de como fazer um one shot. Minha última dica, pra você ser bem assertivo, quanto eu que mostrar, é você tentar funilar pensando em pra que é o seu mangá. Quando a gente tem muitas possibilidades, é difícil a gente decidir, qual é a ideia melhor? Essa, pra onde é que eu vou? É difícil. É pra concurso? É pra... Qual é a localidade? Qual é a faixa etária? Qual é o gênero do público? Qual é o tipo de história? Ação, aventura, romance? Quanto mais você for conseguindo saber ou definir com detalhes tudo isso, você vai conseguindo afunilar as possibilidades e conseguir ser mais assertivo no que focar no seu mangá. E conseguir decidir melhor as coisas. Eu acho que a frase-chave vai ser: pra one shot, menos é mais. Se possível, dê uma olhada nos links aqui embaixo, que tem a escola de mangá que eu dou aula, tem o meu mangá, e o que mais tiver aqui embaixo. Então é isso, galera. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau e boa sorte no one shot de vocês, tá?
Esses vídeos aqui são compilados, né, das lives do Izu, os recortes, né? São lives de 2, 3 horas que ele faz lendo, ensinando alguma coisa e muitas vezes lendo o mangá do público. Então, tipo, o cara faz um shot e basicamente tem uma análise de um profissional de graça. Então, quem curte isso, se inscreve no canal dele, porque não é todo dia que você encontra alguém com a habilidade do Izu em vários níveis, em várias esferas, né? Quadrinização, arte, roteiro. Ele pegar isso numa live aqui, ó, e analisar o que você faz, sabe? Cadê? Tipo, comentando páginas de mangás dos inscritos. Então, isso é muito bom. Então, eu recomendo vocês darem uma olhada, porque dá pra aprender muito com ele, tá? As lives de domingo do Izu são muito boas. Aí, ó. O Izu é todo bonzinho também. O Izu é todo bonzinho. Sempre que posso, tô vendo as lives do Izu. É muito conhecimento. Aí, ó, as pessoas no chat estão confirmando a capacidade dele. Eu sei que várias vezes aparece algumas pessoas aqui do meu chat lá. Aparece o Killer Crimson, aparece o Luca. Volta e meia tá comentando lá também. Então isso é muito legal ver a galera daqui engajando lá. Esse mangá do Izu é bom? Eu já analisei o mangá do Izu, a versão inicial dele. Eu não vou falar porque eu vou passar o meu vídeo, cadê? E aí você vai ter que ver meu vídeo pra analisar. Tem uma playlist inteira de vídeos de mangás brasileiros. Então vou mandar aí pra quem quiser ver, descobrir. Você tem um mangaka exato nesse momento fazendo um shot na Twitch. É a Lita426T. Bacana de ver a habilidade dela. ASMR de desenho. Fazendo manual, né? Analógico. Doideira. A mania de virar a página, né? Isso não é muito... todo mundo faz, mas em geral o povo fala que não é tão recomendado assim, né? Você pode criar hábitos ruins. Aí tem aqui, né? O mangá sobre garotas raposa. Bacana. O negócio é fazer, né? O negócio é fazer. Bacana, né? Então, muito legal o vídeo do Izu. Parabéns aí pra ele. Acho que deu pra complementar algumas coisas. Como sempre, os vídeos dele são ótimos. Se inscreva no canal do Izu.